A alimentação saudável desempenha um papel essencial no crescimento, desenvolvimento e funcionamento do corpo humano. É através dos alimentos que obtemos nutrientes necessários para produzir energia. Com uma dieta equilibrada, o organismo encontra o que precisa para fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças. Ao longo das diferentes fases da vida de uma mulher, as necessidades do organismo mudam e exigem cuidados específicos, onde a alimentação equilibrada torna-se ferramenta fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Nesta reportagem, a televisão de Moçambique acompanha histórias que mostram como a nutrição e o exercício físico podem influenciar diferentes momentos da vida feminina. A primeira paragem é na gravidez, com a história de Lu Cavaleiro, uma jovem atleta que mantém a prática de musculação durante a gestação. Mãe de terceira viagem, Lu Cavaleiro é apaixonada pelo mundo da maquilhagem e tem chamado a atenção por inspirar mulheres gestantes a manterem hábitos de vida saudáveis. Lu continua ativa ao apostar numa rotina de exercício físico, partilhando momentos do seu treino, mostrando que a maternidade não a afastou dos cuidados com o corpo. Nesta gravidez eu não comecei a treinar logo no início da gestação, eu estava um tempinho parada, mas tive muitos desconfortos durante o início, dores de coluna, aqueles desconfortos normais da gravidez. E com o treino isso também me possibilitou, reduziu bastante o desconforto. Eu sinto-me mais saudável nestas em que treinei do que na primeira em que eu não tive exercício físico, não tive essa prática de exercício físico. Estas em que eu treino eu sinto-me melhor, disposição. Não há quem pensa que é o contrário, que fazer exercício físico vai ter mais dores, enquanto não. Isso realmente ajuda a melhorar aquilo que é o estilo de vida, o dia a dia de uma mulher que está gestante. Apesar dos benefícios associados à atividade física durante a gravidez, especialistas alertam que esta prática deve respeitar limites e ser acompanhada por um profissional de saúde. A gravidez não impede que uma gestante, ou seja, uma gestante a gente não lhe contraindica o exercício físico. Pelo contrário, o exercício físico é muito bom, sempre que não tenham fatores de risco associados, ou seja, que ela não seja, por exemplo, uma abortadora, que tenha tido abortos à repetição, que ela não tenha uma incompetência ismocervical, que é quando temos um colo que em algum momento abre. Então, qualquer fator de risco ou doença que a impossibilite de poder fazer o exercício físico, isso vai ser orientado na consulta. Daí que a grávida sempre tem que ir à consulta pré-natal logo no início para poder ter as orientações e ver se ela pode ou não fazer e praticar o exercício físico. Mas se for uma gravidez sem riscos, o exercício físico é bem tolerado. A gente costuma orientar mais caminhadas, se vai usar bicicleta, que seja bicicleta estática. Natação também é muito boa. A prática de atividade física durante a gestação tem sido cada vez mais incentivada por especialistas. Ainda assim, o plano de atividades no ginásio deve ser elaborado com o acompanhamento de um profissional qualificado. O tipo de exercícios que uma mulher grávida deve praticar são exercícios focados em alguns fortalecimentos. Temos a elevação pélvica, agachamentos, temos a parte superior também, temos algumas zonas que fortalecem, alguns exercícios que fortalecem o core, que trazem uma consciência muscular que vão ajudar a mulher no período do parto. Existem alguns exercícios que são proibidos durante a gravidez? Existem sim. Deitar de barriga, por exemplo, é contraindicado. Mais facilidade de caminhadas e não tão fácil assim são os agachamentos. Essa é a parte que eu menos estou a gostar nesse tempo, mas mesmo assim o meu personal tem me incentivado muito a fazer, porque ele diz que é bastante benéfico e eu faço mesmo assim.
Além da prática de exercício físico, Lu também está atenta aos cuidados com a alimentação durante a gravidez. O treino é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, então não engloba só aqui. Quando a pessoa está a treinar, também tem essa tendência a comer melhor, a beber melhor, mais a água. E tem mais a ver com os planos também que o meu personal dá-me, mas não mudou muita coisa, porque eu já vinha com estes hábitos. Coisa que, por exemplo, na primeira gestação eu não tive e, consequentemente, também ganhei mais peso na primeira gestação e foi-me mais difícil voltar ao meu habitual, ao meu físico habitual. Os produtos industrializados não fazem bem para o bebê como para a mãe. Então, em alguns casos, pode ter diarreias, pode ter mal-estar, a quantidade de gordura que vai consumir também pode desenvolver certas doenças gestacionais. Podemos ter a diabetes gestacional por causa do excesso do consumo do açúcar, né, durante a gestação. É por isso que pedimos para que a mulher evite o consumo excessivo de doces, chocolates e também pode evitar a cafeína, porque a cafeína em algum momento vai direto à placenta e cria problemas à gestação, nesse caso. Não há pouca quantidade de álcool, porque sabemos que o álcool, quando atravessa a corrente sanguínea, já cria uma certa dosagem. Então, é especialmente proibido. Podemos comer frutas, alimentos ricos em proteína, ovo, porque algumas mulheres não comem ovo, questões de mitos, né? Há mitos que dizem que a mulher grávida não pode consumir o ovo. O ovo é muito importante para a gestação. A mulher grávida também necessita mais de quantidade de água, neste caso, que é para poder hidratar o seu organismo. Os enjoos, dependendo do que ela come, né? Porque pode ser enjoo devido a certa alimentação ou um certo alimento que ela comeu e sentiu-se mal. Então, deve evitar no primeiro trimestre da gravidez, porque normalmente os enjoos vão até o início do segundo trimestre. Sobre a questão do peso, digamos que é um pouco prematuro falar de exceder o peso. Normalmente, a mulher grávida, a tendência é ganhar o peso, porque a quantidade de alimentos que ela consome é diferente da quantidade de alimento que ela consome quando não está grávida. Então, a possibilidade de ganhar peso é maior, mas o que nós pedimos é que não exceda o peso, porque normalmente quando excede o peso já procura saber se há alguma doença. É a razão que alguns médicos, né, ou nutricionistas costumam pedir alguns exames de sangue para ver o que está a acontecer durante a gestação. Havia vitaminas que se recomendam às mulheres grávidas? Sim, normalmente nós damos ácido fólico, né, que é para questões do crescimento do bebê, proteger o bebê, e damos a vitamina D, também é muito boa. Mas os desafios do corpo feminino não terminam com a gravidez. Depois de dar à luz, começa uma nova fase, a adaptação à maternidade. Dos desfiles em grandes palcos e levantamento de cargas, agora o desafio é totalmente diferente. Isaura Sikis, mais conhecida por Sheisa, vive hoje uma das fases mais desafiadoras e transformadoras da sua vida, a maternidade. A atleta abriu o coração para falar sobre a descoberta da gravidez numa altura em que o corpo estava no auge da performance. Uma nova fase que trouxe um misto de sentimentos. Foi surpresa, susto, foi um misto de emoções, porque não foi uma gravidez planeada, no entanto, a notícia, tanto para mim quanto para o pai, foi para além da surpresa. Foi muito bem acolhida, ficamos muito felizes e pronto, o processo
Durante a gravidez foi tranquilo. Eu contava que fosse ser uma daquelas chatinhas, etc, mas incrivelmente foi uma gravidez super tranquila. Eu descobri a gravidez já quase no 3º mês. Então eu fazia os meus treinos normalmente até quase o 3º mês. Eu digo-te, o maior indicador de que alguma coisa poderia não estar bem comigo foi eu sentir enjoos quando sentia o cheiro de café. Café é uma das coisas que eu mais gosto neste mundo, então quando eu comecei a sentir enjoo daquilo, eu disse, uma coisa... E até 6º, 7º mês eu poderia pôr calças, uma blusa aberta e ninguém notava. Sim, em alguns dias podia ter uma cara que já sugerisse que ali tem alguma coisa, mas sinceramente foi só a barriga. E o peso, até o meu peso, o aumento do peso foi só da barriga. Apesar das mudanças, Sheisa nunca dispensou hábitos saudáveis de atleta durante a gravidez. Continuei a treinar, tive interrupção por volta do 4º ou 5º mês, mas voltei porque a atividade física durante a gravidez tem seus benefícios, então bem lá no finalzinho eu voltei, caminhadas, uns treinos mais leves, mais específicos para gestantes. Um ano depois de ser mãe, Sheisa prepara-se para a primeira competição após a gravidez e revela que as mudanças físicas são inevitáveis. Eu consigo notar que o meu corpo não responde tão... Não diria tão bem ou tão positivamente, porque ele responde. A minha genética também ajuda. Isso aliado ao esforço que eu faço. Mas noto sim que há algumas coisas que não são comodantes. Hoje em dia eu sofro mais de retenção naqueles períodos pré-menstruais e pós, já tenho mais retenção. A mesma barriga que eu tenho num dia normal, fazendo dieta, nem que eu esteja numa dieta mais restrita, quando chego àquela fase, a minha barriga explode, bexiga, etc. Então já notei que tenho mais retenção. O corpo feminino está em constante transformação. Muito antes da gravidez e mesmo depois dela, existe uma fase que acompanha diariamente a mulher, o ciclo menstrual. As oscilações hormonais que acontecem ao longo do mês influenciam a forma como o corpo responde ao esforço físico. Compreender estas alterações é fundamental para preservar a saúde e melhorar a qualidade de vida. A saúde menstrual em relação ao desempenho das atletas depende muito de questões hormonais que são particulares de cada mulher. Ou seja, nós temos, por exemplo, um ciclo menstrual regular normal de 28 dias, mas consideramos também normal entre 21 a 35. Então, cada mulher tem a sua particularidade que é alterada segundo os fatores hormonais. Então, por aí, dependendo dos fatores hormonais, por exemplo, se o fluxo dela for muito prolongado, durar mais de 6 dias, há um risco dela sofrer de anemia e, consequentemente, o desempenho vai ser afetado. Também, às vezes, depende da fase do nosso ciclo menstrual, porque nós temos, depois da menstruação, uma fase que é a fase folicular, que tem estrogênio. O estrogênio é o que nos dá energia, que é nos primeiros 14 dias. Então, essa fase, ela vai estar mais ativa, com mais energia. E depois do 14º dia, que entra já na ovulação e na fase lútea, é uma fase em que é dominada pela progesterona, que é a outra hormona feminina que os nossos ovários produzem, o estrogênio e a progesterona. Então, a progesterona já dá um pouco mais de cansaço, fadiga, então ela fica com uma sensação de estar inchada. Então, há uma tendência a que esteja um pouco mais fadigada que nos primeiros 14 dias, que é a fase folicular. Então, isso é o que acaba interferindo no desempenho dela. E o uso de anticoncepcionais também pode influenciar este tipo de energia? Os anticoncepcionais, nós temos variados anticoncepcionais, mas os anticoncepcionais, basicamente, o que eles têm também são essas hormonas, né? Mas sintéticas. Então, depende da dosagem do anticoncepcional que tem e como é que vai reagir em cada organismo. Há mulheres, por exemplo, que anticoncepcional não lhe dá muitos efeitos, mas há outras que engordam, tem outras que ficam cansadas, tem outras que vomitam, tem outras que têm náuseas, tem um mal-estar que, quando está a iniciar um anticonceptivo, ela não consegue ter o desempenho que ela tinha sem o anticonceptivo ou até que o organismo se organize.
Então, nós falamos da alimentação, basicamente aqui. A alimentação é muito importante. Nas atletas e nas outras mulheres, assim, regra geral, a gente fala muito da hidratação. A hidratação adequada, principalmente em tempos de muito calor, não é? Tomar aqueles 2 litros de água, não só para atleta, para nós, em forma geral, né? Então, uma alimentação também mais rica em proteínas e, no caso, ferro. Principalmente na mulher que menstrua mais de 7 dias e tem um risco a ter anemia, talvez haja necessidade de fazer suplementação com sal ferroso e aí vermos os alimentos que são mais ricos em ferro, por exemplo, seja de origem animal, que temos o fígado, é muito bom em ferro, temos as carnes vermelhas, temos alguns peixes, por exemplo, a sardinha também. É uma nova rotina, longe dos palcos, mas igualmente exigente. Aqueles tempinhos que a gente tinha antes do bebê, hoje eu decido não fazer absolutamente nada. Já não tenho essa prerrogativa. Então foi uma mudança estrutural a vários níveis, porque eu também trabalho, sou atleta, tenho meu filho, tenho que cuidar da casa. Então, mas é uma experiência diferente, boa e pronto, aqui estou eu a gerir todas elas e com muito orgulho. Hoje, entre noites mal dormidas e uma rotina totalmente diferente, a fisiculturista reencontra forças onde antes não imaginava. A vitória agora, não só a nível do prémio da própria competição, mas aquilo que eu estou a fazer com o meu corpo 1 ano depois de ser mãe, já mete um pouco mais de prestígio ao título. Quando é que uma atleta pode voltar à prática de exercício físico após o parto? É uma boa pergunta, porque muitas pacientes vêm com essa questão e depois do parto elas perguntam, doutor, quando é que nós podemos voltar à minha prática de exercício físico? E então isso depende muito se o parto é um parto normal ou se é cesariana, e depende do grau de laceração no parto normal, não é? Porque pode ser a laceração 1 que cicatriza muito mais rápido, que é aquela paciente que teve um grau de laceração mais avançado, até perto do reto, e que a cicatrização pode levar um pouco mais de tempo. Mas se for um parto normal simples, que não teve uma laceração de grau, do 3º grau ao 4º, geralmente depois de 2 a 4 semanas ela pode voltar. Já na cesariana levamos um pouco mais de tempo e como o nosso puerpério, que é aquela fase que a mulher ainda está, né, dentre cuidados e qualquer complicação pode ocorrer, estar relacionado à própria gravidez, naquela fase vai até 42 dias. Geralmente a gente diz que ela pode retornar depois dessa data. Desta forma, a televisão de Moçambique procurou mostrar como a nutrição e a atividade física podem contribuir para uma vida mais saudável. Cada fase da vida da mulher traz desafios e necessidades específicas. Conhecer o seu corpo, adotar hábitos saudáveis, são passos essenciais para viver cada etapa com mais saúde, equilíbrio e qualidade de vida.